com o saldo zero piscando como uma lâmpada de néon em uma rua escura do bairro alto. Meu marido, o homem que jurara me proteger como as muralhas de Alfama protegem os segredos da cidade, havia esvaziado as minhas poupanças, 20 anos de noites em claro costurando faturas para uma clínica de dentista que mal pagava as contas, para comprar um Audi reluzente à filha dele de um casamento anterior. Não foi um erro de cálculo, foi uma traição cirúrgica, fria como o vento do Tejo no inverno. E eu, que sempre fui a rocha quieta, decidi que a minha primeira facada seria silenciosa, uma mensagem de texto para o advogado, pedindo divórcio, enviada enquanto ele posava para fotos com a filha perfeita, ao lado do carro novo. Aquele carro. Oh, como ele brilhava sob o sol de Lisboa, estacionado na garagem do nosso apartamento em Belém, onde os sinos do mosteiro dos Jerónimos ecoavam como um lembrete irônico de promessas eternas. Eu o vi pela primeira vez numa tarde de sábado, quando voltei cedo do consultório, os pés doendo de saltos gastos e o coração ainda leve com a ilusão de uma vida compartilhada. Ele estava lá, preto como a noite de um fado melancólico, com o cheiro de cor novo impregnando o ar úmido. Surpresa, amor, gritou João da cozinha, os olhos brilhando mais que o motor V6 que custara o equivalente a uma casa no Alentejo. Ao lado dele, a Sofia, 22 anos, herdeira de um divórcio que eu nunca pedira para herdar, sorria com dentes brancos demais, os mesmos que eu consertara em pacientes humildes enquanto sonhava com a nossa velhice em Cascais. Eu sorri de volta, porque as mulheres como eu, criadas nas ruas empedradas de Alfama onde as avós sussurram lições de sobrevivência entre panelas de bacalhau, sabem que o veneno é mais doce quando adoçado com mel. É lindo, disse eu, tocando o capô como se fosse a pele de um amante traidor. Dentro de mim, algo se partiu, não o coração, que já cicatrizara de traições menores, mas a fé cega na parceria que nos unira há 15 anos. João era dentista como eu, mas ele sempre fora o visionário, o que sonhava com clínicas em expansão enquanto eu contava os cêntimos para pagar a escola das nossas duas filhas gêmeas, as Inês e as Matilde, que agora, aos 12 anos, olhavam para o carro com olhos de quem via um brinquedo gigante. Para a Sofia começar a vida com estilo, explicou ele, como se as minhas poupanças fossem um fundo de caridade familiar. Ela, a filha do primeiro casamento, que mal nos visitava exceto para pedir favores, agora tinha rodas para rodar pela marginal até Oeiras, enquanto eu pegava o elétrico lotado todos os dias. Naquela noite, enquanto João e Sofia brindavam com vinho do Douro na varanda, eu me tranquei no quarto e abri o laptop. As lágrimas não vieram, em vez disso, veio uma clareza afiada como as brocas que uso no consultório. Eu calculei, 87.500 euros, o total exato das poupanças que eu acumulara desde os 20 anos, sacrificando viagens para Paris ou jantares no Cais do Sodré, tudo para um futuro seguro. Ele não pedira permissão, nem uma conversa sussurrada na cama. Apenas transferira, num clique, como se eu fosse uma conta anônima. Liguei para o banco, sim, era possível rastrear. A transação fora feita há 2 semanas, no dia do meu aniversário, que ele esquecera com uma mensagem de texto apressada. A raiva cresceu devagar, como o mar subindo na praia de Carcavelos, incha e recua, mas inevitavelmente engole tudo. Decidi não confrontá-lo ali. Em vez disso, comecei a planejar. A vingança, aprendi nas noites lendo romances de Camões adaptados para o século XXI, não é um grito, é uma sinfonia sussurrada. Primeiro, o divórcio. Meu advogado, o Dr. Mendes, um homem de bigode grisalho e olhos que viam através das mentiras como raio-x, riu baixinho quando lhe contei. Ele achou que você era a esposa submissa do século passado. Vamos mostrar-lhe o Portugal moderno, onde as mulheres mordem de volta. Enviou os papéis na segunda-feira seguinte, enquanto João ainda se gabava no trabalho sobre o presente generoso. Eu mantive a fachada, jantares caseiros com arroz de marisco, beijos na testa das gêmeas, conversas sobre o tempo. Mas à noite, sozinha, eu pesquisava. Leis de partilha de bens em Portugal, direitos sobre poupanças conjugais, como provar máfia num tribunal de família. Lisboa, com suas 7 colinas, sempre fora um labirinto de segredos, agora, eu o usaria como arma. As gêmeas notaram algo errado. Inês, a mais quieta, com os cabelos cacheados como os meus, perguntou-me uma noite enquanto eu lia, o primo Basílio, para elas, mamã, porque o papá está sempre no telemóvel com a Sofia. Matilde, a rebelde, acrescentou, e porque ela tem um carro novo e nós ainda usamos bicicletas velhas. Ri, mas doeu. Elas eram o meu centro, as únicas poupanças que valiam mais que ouro, criadas no cheiro de pastéis de nata da confeitaria ao lado,
sonhando com universidades em Coimbra. Não as envolveria ainda, crianças não precisam carregar o peso dos adultos. Mas jurei que o meu plano as protegeria, as elevaria acima da sujeira que João espalhara. Dias viraram semanas. João começou a suspeitar quando o correio trouxe a citação para o tribunal. O quê? Divórcio. Por causa de um carro, gritou ele na cozinha, o rosto vermelho como o vinho tinto derramado no linóleo. Eu o encarei calmamente, servindo café de uma cafeteira que compráramos juntos em Sintra. Não é o carro, João. É o facto de teres tratado as minhas poupanças como se fossem tuas para desperdiçar. Eu construí isso sozinha, enquanto tu construías sonhos para os outros. Ele balbuciou desculpas, pressão do ex, Sofia precisando de independência, promessas de reembolso. Mas eu via a verdade nos seus olhos, egoísmo puro, o mesmo que o levara a casar comigo por estabilidade, mas a idolatrar a filha como uma deusa intocável. O tribunal marcou a primeira audiência para o mês seguinte, em Lisboa, no Palácio da Justiça que se ergue como um guardião sombrio sobre o Rossio. Enquanto esperávamos, eu iniciei a segunda fase da vingança, a exposição sutil. Comecei a conversar com os colegas de João na clínica, dentistas que frequentavam o mesmo ginásio em Alcântara, o mesmo café encheado. Sabias que ele usou as poupanças dela para o carro da filha? Sussurrei a uma, como se fosse um segredo partilhado entre amigas. As palavras espalharam-se como o cheiro de sardinha assada no São João, fofocas no vestiário, olhares tortos nas consultas. João, orgulhoso como um toureiro em Moura, começou a encolher. Estás a destruir a minha reputação, acusou-me ele numa discussão sussurrada para não acordar as gêmeas. Não, João. Tu destruíste a nossa confiança. Eu só estou a limpar a casa. Mas a verdadeira dor veio quando Sofia ligou. Mãe, quer dizer, Ana, por favor, não faças isto. O carro é o meu sonho, e o pai só queria ajudar. A voz dela, doce como melão do Algarve, mas afiada como uma navalha. Eu respirei fundo, imaginando-a ao volante, o vento nos cabelos loiros enquanto eu contava moedas para as mensalidades das gêmeas. Sofia, sonhos custam. Os meus custaram suor e noites sem dormir. Agora, os teus vão custar verdade. Desliguei, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Ela não era a vilã, era o sintoma de um homem que dividia o amor como fatias de bolo, dando o melhor para a primeira fatia e migalhas para o resto. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo, tingindo o céu de laranja como uma azeitona madura, eu sentei-me na varanda com um copo de Porto Seco. A cidade pulsava embaixo, elétricos rangendo subindo as colinas, turistas rindo nos terraços, vendedores de castanhas quentes no ar. Lisboa, minha amada traidora, sempre me ensinara que a dor é como o fado, começa baixa, cresce em ondas, e acaba em catarse. A minha catarse seria lenta, psicológica, uma dissecação da alma dele camada por camada. Ele pensara que o dinheiro era o fim, eu mostraria que era só o começo. Amanhã, ligaria para o detetive particular que o Dr. Mendes recomendara, um homem discreto de Matosinhos que rastreava infidelidades como cães farjavam trufas. Não por adultério, mas por mentiras financeiras. Havia mais, eu sentia, contas ocultas, talvez favores à ex-mulher. A vingança não parava no carro, ela acelerava, rumo ao abismo. A investigação começou numa manhã chuvosa de outono, quando as folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam como confetes de um casamento cancelado. O detetive, o Sr. Costa, era um homem de meia-idade com mãos calejadas de anos caçando sombras em portos de Setúbal, os olhos cinzentos como o céu sobre o Atlântico. Encontrámo-nos num café escondido em Madragoa, onde o aroma de galão se misturava com o sal do mar próximo. Senhora Ana, o que procura não é justiça, é equilíbrio, disse ele, acendendo um cigarro apesar da proibição, o fumo dançando como fantasmas de segredos não ditos. Eu expliquei, não só o carro, mas o padrão. João sempre priorizara a família estendida, jantares caros para Sofia em restaurantes de Belém, viagens surpresa para ela a Porto, enquanto as gêmeas usavam roupas de segunda mão de feiras em Campo de Ourique. Costa assentiu, anotando em um caderno gasto. Vou cavar. Mas prepare-se, a terra em Portugal é fértil para minhocas. Ele entregou o relatório 2 semanas depois, numa pasta castanha que eu abri sozinha no consultório, entre pacientes com cáries que pareciam menores que as minhas feridas. Lá estava, transferências regulares para uma conta em nome da ex-mulher de João, a Maria,
que vivia em Cascais com uma vida de iates e golfe que não combinava com o salário de professora de piano que declarava. Não era adultério, mas sim uma rede de apoio financeiro, 5.000 euros por mês, disfarçados como ajuda familiar, vindos das nossas contas conjuntas. E o pior, parte das minhas poupanças havia sido desviada para pagar a hipoteca da casa dela, anos atrás, quando João investira no imóvel como garantia para o futuro. O futuro dele, evidentemente. Senti náuseas, como se engolisse mercúrio em vez de anestésico. Ele não só roubara o meu presente, moldara o nosso passado com mentiras. Confrontei naquela noite, não com gritos, mas com fatos frios como o mármore do padrão dos descobrimentos. Espalhei os papéis na mesa da sala, sob a luz amarelada do candeeiro que compráramos em uma feira de arte em Lisboa Factory. Explica isto, João. Explica como as minhas poupanças pagaram a casa da tua ex. Ele empalideceu, o rosto como cera derretendo, e sentou-se pesadamente na cadeira de madeira entalhada que herdáramos da minha avó alentejana. Era para proteger todos nós, Ana. A Maria estava em dificuldades, e a Sofia. Ela precisava de estabilidade. Estabilidade. A palavra ecoou como um eco vazio no rocio. E eu? As gêmeas. Nós éramos o quê? Acessórios na tua narrativa familiar. Ele chorou então, lágrimas que eu outrora secaria, mas agora observava como uma cientista dissecando um espécime. A audiência no tribunal foi um teatro digno de um romance de Eça de Queiroz. O Palácio da Justiça, com suas colunas neoclássicas erguendo-se contra o céu cinzento, parecia engolir-nos como o ventre de uma baleia. O juiz, um homem idoso com óculos de ar dourado, ouviu os argumentos do Dr. Mendes com paciência de quem julgava fados cotidianos. Senhora Ana, as poupanças eram conjuntas. Sim, mas eu contribuí 80%, documentado em extratos salariais e recibos de horas extras. João, ao lado do seu advogado, um jovem pomposo de fato cinza, gaguejou defesas sobre intenção boa e família unida. Mas os documentos falavam mais alto: o carro, as transferências, a hipoteca. O juiz ordenou a devolução imediata de 50.000 euros, congelamento de contas e custódia provisória das gêmeas para mim. Isto não é vingança, é equidade, sentenciou ele, batendo o martelo como o último acorde de uma guitarra portuguesa. João saiu dali quebrado, ligando-me incessantemente enquanto eu caminhava pelo terreiro do Paço, o vento do Tejo chicoteando o meu casaco. Por favor, Ana, pensemos nas crianças. Eu mudo, juro. Mas eu já mudara. A vingança agora entrava na fase 3, a reconstrução, mas com ele assistindo do banco dos réus. Mudei-me para um apartamento modesto em Alfama, com vista para as ruas onde crescera, onde o fado nascia de dores reais. As gêmeas adaptaram-se rápido, novas amigas na escola local, tardes a desenhar os azulejos das igrejas. Eu reabri as poupanças, pingando cada euro de consulta às extras, recusando-me a tocar no que ele devolveria. Mamã, por que estamos aqui agora? Perguntou Inês uma noite, enquanto comíamos sardinhas grelhadas na varanda. Porque aqui é onde as raízes são fortes, filha. E raízes fortes não se dobram. Sofia apareceu na clínica uma tarde, os olhos inchados como se tivesse chorado o caminho todo desde Oeiras. Vendi o carro, disse ela, a voz trêmula. O pai está furioso, mas... Eu não sabia. Entregou-me um cheque, 20.000 euros, o down payment que pudera recuperar. Sentei-a na cadeira de dentista, ironicamente, e ofereci um copo de água. Não te culpo, Sofia. Mas aprende, o amor de um pai não deve custar a alma de uma mãe. Ela assentiu, e pela primeira vez, vi nela não a rival, mas uma jovem perdida em lealdades divididas. Deixou-me com um abraço desajeitado, e eu senti um vislumbre de paz, não perdão, mas compreensão. A vingança não era sobre destruir, era sobre libertar. Mas João não parava. Ele começou a espalhar a sua versão nas redes sociais, posts velados sobre mulheres vingativas e famílias destruídas por ciúmes, com fotos antigas de nós em Sintra, felizes como miragens. Os comentários choveram, amigos comuns questionando, pacientes cancelando marcações. Eu respondi com silêncio, mas internamente, fervia. Liguei para Costa novamente, cave mais fundo. Há infidelidades financeiras, mas e emocionais? Ele riu. Em Portugal, senhoras, o coração é o maior banco falido. O relatório seguinte revelou e-mails,
não traições carnais, mas promessas românticas à Maria, nosso amor verdadeiro, enviadas enquanto dormia ao meu lado. Não era sexo, era traição espiritual, o pior tipo para uma mulher que construíra um lar com fios de esperança. Naquela noite, sozinha no apartamento, com o som distante de um acordeão ecoando pelas ruas estreitas, eu chorei pela primeira vez. Não por ele, mas pela ilusão que fora o nosso casamento. As gêmeas dormiam no quarto ao lado, sonhando inocentemente, e jurei que a minha dor as pouparia. A vingança prosseguia, no próximo passo, eu exporia tudo publicamente, não em tribunal, mas na praça pública de Lisboa, um artigo anónimo num blog local de mulheres empoderadas, contando a história sem nomes, mas com detalhes que só ele reconheceria. Ele sentiria o peso da vergonha, como eu sentira o do roubo. O Tejo fluía lá embaixo, levando segredos para o mar, o meu seria o próximo a ser libertado. Enquanto o inverno se aproximava, com chuvas que lavavam as calçadas de Mussolento, eu comecei a treinar para a maratona de Lisboa, não por vaidade, mas por força. Cada quilômetro nas margens do rio era um passo afastado dele, um tijolo na muralha da minha nova vida. As pacientes na clínica notavam a mudança. Senhora Ana, está radiante. Eu sorria, sabendo que o brilho vinha da fúria contida, da certeza de que a vingança, quando bem cozinhada como um cozido à portuguesa, nutria a alma. O artigo saiu numa manhã de nevoeiro, quando Lisboa acordava envolta em véus brancos como as rendas das varandas em Chiado. A esposa esquecida, como um carro novo pode destruir uma família, li o título no meu telemóvel enquanto tomava o pequeno almoço com as gêmeas, pão com manteiga e chá de limão, simples como as manhãs da minha infância. Não assinei, era anónimo, mas os detalhes eram cirúrgicos, o dentista bem-sucedido, a filha mimada, as poupanças evaporadas num presente reluzente. Espalhou-se como fogo em palha seca, partilhas no Facebook, debates em grupos de mães em Oeiras, até um radialista no café da manhã da RTP comentando o escândalo das finanças familiares. João ligou furioso, a voz um rugido abafado: foste tu, não foste. Estás a arruinar-me. Eu respirei calmamente, olhando para as gêmeas que desenhavam peixes no papel, se calças como um espelho. João. Reflete. A reação foi imediata. Na clínica dele, marcações cancelaram em cascata, pacientes fiéis, mulheres como eu que confiavam nos seus cuidados, optaram por concorrentes em Benfica. Ele postou uma defesa desajeitada, mal-entendidos familiares, foco no amor, mas soou oco como um dente oco. Sofia ligou-me de novo, desta vez em pânico. As pessoas estão a ligar para mim no trabalho. Dizem que sou a filha egoísta. Senti uma pontada, ela era jovem, colateral no fogo cruzado, mas endureci. A vida ensina lições duras, Sofia. A tua foi paga com o suor de outra mulher. Ela chorou, e eu desliguei, o coração apertado como um novelo de lã alentejana. O Dr. Mendes marcou uma reunião para discutir a partilha final. No seu escritório em baixa, com paredes forradas de livros de direito que cheiravam a couro velho, ele sorriu. Ele está a oferecer tudo, a casa em Belém, metade da clínica, até o reembolso total. Quer evitar mais escândalo. Eu ri, um som seco como folhas mortas no Parque Eduardo VII. Aceito a casa e o dinheiro, mas a clínica? Não. Quero que ele sinta o vazio. Negociamos, eu ficaria com 70% dos bens líquidos, custódia total das gêmeas e uma cláusula de não contacto com a família estendida, sem supervisão. João assinou com mãos trêmulas, os olhos evitando os meus como se eu fosse medusa petrificada em mármore. Mudámo-nos para Belém naquela primavera, quando os jardins do mosteiro florescem com jacarandás roxos como hematomas curados. A casa, outrora um ninho de ilusões, tornou-se o meu forte. Pintei as paredes de azul tejo, plantei ervas na varanda, manjericão e coentros para os ensopados das gêmeas, e transformei o antigo escritório de João num estúdio de arte para as meninas. Elas floresceram. Inês descobriu o violino numa escola de música local, Matilde juntou-se a um clube de futebol em Restelo. Eu reabri a clínica com uma sócia, Adra Rita, uma viúva de Setúbal com mãos firmes e histórias de resiliência que rivalizavam com as minhas. Juntas, expandimos, consultas gratuitas para mães solteiras, workshops sobre saúde financeira. De dentista a terapeuta de almas, brincava Rita, enquanto bebíamos ginginha no fim do dia. Mas a vingança psicológica não parava na vitória material. Eu queria que João sentisse o abismo da solidão, o mesmo que eu sentira ao ver o extrato zero.
Comecei a frequentar eventos sociais, jantares em embaixadas no Lumiar, vernissagens em galerias do Cais do Sodré, vestida com simplicidade elegante, um vestido preto que acentuava a minha silhueta endurecida pelo running. Homens notavam, um arquiteto de Coimbra com olhos gentis, um professor de literatura da Universidade Nova que citava Pessoa como se fosse conversa de café. Não procurava amor, procurava visibilidade. E João via, através de amigos comuns, que sussurravam sobre a Ana radiante, livre. Ele emagreceu, o rosto sulcado como as rugas do rio em baixa-mar, e começou a beber mais, vinho tinto em noites solitárias no apartamento vazio que alugara em Santos. Uma noite, ele apareceu à minha porta, o cheiro de uísque misturado com colónia cara. Ana, por favor. Sinto a tua falta. As gêmeas também. As meninas, espiando da escada, congelaram. Eu bloqueei a porta com o corpo, a voz baixa mas firme como o sino dos Jerónimos. Sentes a falta da estabilidade que eu te dava, João? Não de mim. Ele implorou, contando histórias de noites insones, de como a Maria o rejeitara novamente, de como Sofia o culpava pelo escândalo. Eu errei, mas tu estás a destruir-me. Sorri friamente. Destruir? Não, João. Eu estou a reconstruir. Tu só estás a ver as ruínas que deixaste. Fechei a porta, o clique da fechadura e quando como o fim de um capítulo. Dias depois, recebi uma carta da Maria, manuscrita, em papel perfumado de lavanda, como se fossemos amigas de chá em Cascais. Ana, não te conheço, mas respeito a tua força. O João mentiu para todos nós. Toma conta das miúdas, elas merecem melhor. Anexava documentos, provas de que sabia das transferências, mas ficara em silêncio por paz. Queimei a carta na lareira, as chamas devorando as palavras como eu devorara a dor. Não era perdão, era fecho. Sofia, por sua vez, matriculou-se em cursos online de finanças, financiados com um emprego de meio tempo em uma livraria do Chiado. Quero aprender a valorizar o que custa, escreveu-me no e-mail. Respondi com um link para um livro sobre empoderamento feminino, A Mulher que Não Era de Ninguém, de uma autora minhota. Enquanto o verão chegava, com festas de Santo António enchendo as ruas de Manjerico e Sardinha, eu corria pela ponte 25 de Abril ao amanhecer, o sol nascendo sobre o estuário como uma promessa. A maratona aproximava-se, e com ela, o meu maior ato de vingança, correr não só pelos quilómetros, mas pela narrativa que reescrevia. Inscrevia as gêmeas no acampamento em Troia, onde aprenderiam a navegar, lição de direção própria. E João? Ele via as fotos nas redes, as sorrisos sem ele, e o vazio crescia. Um amigo comum confidenciou, ele diz que perdeu a família por um carro. Mas perdeu-a por si mesmo. Eu sabia. A vingança era o espelho que ele evitara tanto tempo. Na véspera da corrida, sentei-me na varanda com um copo de vinho verde, o ar cheio de jasmim noturno. Lisboa brilhava lá embaixo, eterna e indomável. Eu era como ela agora, marcada por cicatrizes, mas mais forte nas fraturas. A dor transformara-me, a vingança libertara-me. Amanhã, cruzaria a meta não como vítima, mas como vencedora. A maratona de Lisboa foi o clímax da minha redenção, 42 km tecidos com suor e memórias, serpenteando pelas artérias da cidade como veias pulsantes de história. Comecei no pelotão da frente, o ar fresco de manhã carregado com o cheiro de mar e expectativa, milhares de corredores como formigas em migração. Cada passo ecoava as traições, o primeiro quilómetro pela descoberta do extrato, o quinto pelo choro das gêmeas ao saberem do divórcio. Aos 10, o Tejo à esquerda brilhava como diamantes falsos, lembrando-me das poupanças evaporadas. Corria com fones, fado suave de Marisa sussurrando, alma minha gentil, que me deste tal pena, mas transformava a pena em propelente. Espectadores aplaudiam nas margens, famílias com bandeiras portuguesas, crianças acenando, o sol subindo como um juiz imparcial. Aos 20 quilómetros, as pernas ardiam como se pisasse brasas de uma fogueira de São João, mas a mente era clara. Pensei em João, imaginando-o em casa, talvez assistindo pela TV, o controlo remoto na mão trêmula. Teria ele corrido alguma vez por nós? Não, ele pilotava carros de luxo, enquanto eu pedalava invisível. Uma mulher ao meu lado, de cabelos grisalhos e número 42 no peito, gritou, força, mana. Somos mais fortes que o aço do Vasco da Gama. Ri através do cansaço,
sentindo a irmandade das portuguesas, as que tecem redes de pesca em Nazaré, as que vendem figos secos em mercados de Faro. Cruzei a meta em 4 horas e 10, lágrimas misturadas com suor, o medalhão frio contra o peito como uma medalha de guerra. A multidão explodiu, mas o meu triunfo era privado. As gêmeas esperavam-me na chegada, com balões e um cartaz: Mamã, a nossa heroína. Abracei-as, o cheiro de gelado de pastel de nata nelas, e soube que a vingança culminara ali, não na destruição dele, mas na elevação nossa. João enviou uma mensagem: orgulhoso de ti. Desculpa tudo. Apaguei sem responder, o orgulho dele chegava tarde, como vinho azedo. Os meses seguintes foram de consolidação. A clínica prosperou, Rita e eu contratámos uma estagiária de Évora, jovem e faminta por conhecimento. Ensinei-a não só sobre obturações, mas sobre limites. Nunca deixes que o teu valor seja medido em euros alheios. As gêmeas entraram na adolescência com graça. Inês compôs a sua primeira peça para violino, inspirada no Mar de Sagres. Matilde marcou o golo vencedor num torneio em Alcochete. Eu namorava casualmente um arquiteto chamado Miguel que desenhava casas sustentáveis em Mafra, com conversas sobre azulejos moriscos e sonhos partilhados. Não era amor, era companhia, um lembrete de que o coração se repara como um dente lascado. João, por sua vez, afundava. Ouvi através de canais indiretos, demitido da clínica por questões éticas após mais queixas de pacientes, Sofia mudara-se para Barcelona, cortando laços, a Maria processara-o por dívidas antigas. Ele vendia o Audi, ironicamente, para pagar advogados, e alugava um quarto em uma pensão em Arroios, onde o cheiro de kebab se competia com desespero. Uma noite, ele apareceu no consultório, barba por fazer, olhos fundos como poços secos. Ana, preciso de ajuda. Perdi tudo. Sentei-me atrás da secretária, a luz fluorescente lançando sombras duras. Tudo? Ou só o que construíste em areia? Ele desabafou, noites de insônia, terapia que não ajudava, o peso da culpa como uma cruz de madeira de óbidos. Pela primeira vez, vi o homem por trás da máscara, vulnerável, humano. Mas a compaixão veio tingida de cautela. Vai à terapia de verdade, João. Reconstrói sozinho. Eu já o fiz. Ele saiu cambaleando, e eu chorei no consultório vazio, não por pena, mas pela tragédia de um amor que morrera de negligência. A vingança, percebi, era um bumerangue, ferira-o, mas também me marcara. Comecei a escrever um diário, páginas preenchidas com reflexões sobre perdão, não para ele, mas para mim. O que guardo não me cura, anotei uma noite, sob a lua cheia que banhava o Tejo em prata. Partilhei certos num grupo online de mulheres divorciadas, e as respostas inundaram, obrigada por mostrar que a dor passa. Tornei-me voz, não vítima. O outono trouxe uma reviravolta, um convite para falar num seminário sobre empoderamento financeiro em Coimbra, na universidade. Viajei de comboio, o Douro desfocando pela janela como uma pintura impressionista, e falei para 100 mulheres, dentistas, professoras, donas de pastelarias. As poupanças não são só dinheiro, são o sangue do nosso suor. Protejam-nas como protegem os vossos filhos. Aplausos ecoaram como ondas no Cabo da Roca, e uma editora abordou-me: escreva um livro. A sua história precisa de asas. Aceitei, o título provisório, Poupanças da Alma, um testamento à resiliência portuguesa. Enquanto isso, as gêmeas cresciam, questionando o passado. Papai errou feio, mamã, perguntou Matilde numa caminhada pelo Monsanto. Errou, mas todos erramos. O importante é aprender. Inês acrescentou: eu quero ser dentista como tu, mas com viagens pelo mundo. Sorri, vendo nelas o futuro que João roubara, mas eu resgatara. A vingança completava-se na herança, força, não ódio. Numa noite de Natal, com luzes piscando nas ruas de Alfama como estrelas caídas, João enviou um presente, um colar com pingente de chave, simbólico do carro perdido. Anexava uma nota: desculpa. Seja feliz. Usei uma vez, depois guardei na gaveta. Felicidade não se pendura, constrói-se. Brindei com Rita e as gêmeas a vinho espumante, o fogo de artifício sobre o Tejo anunciando o renascimento. O livro nasceu no inverno rigoroso, quando o vento do norte uivava pelas chaminés de Lisboa como lamentos de almas penadas. Escrevi à noite, após o consultório fechar,
as palavras fluindo como vinho do Porto envelhecido, rico, amargo, mas com doçura no final. Poupanças da alma, não era biografia seca, era um mosaico de histórias, a minha, intercalada com relatos anónimos de mulheres de todo o país, a pescadora de Aveiro que perdeu a rede para o jogo do marido, a advogada de Faro traída por ações ocultas. Cada capítulo dissecava a psicologia da traição, como o amor cega, como a raiva forja, como o perdão liberta. Um psicólogo de Porto colaborou, analisando o limite humano, quando o roubo financeiro quebra o espírito. Era drama puro, com toques de thriller, cliffhangers em cada virada, onde o leitor questionava, perdoaria eu? A editora, uma mulher dinâmica de Braga com óculos vermelhos e riso contagiante, apostou tudo. Isto vende como pastéis de nata quentes, disse ela no lançamento em Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, no Chiado. A sala lotou, leitoras com cadernos, jornalistas da Visão, até uma cara conhecida de uma novela da SIC. Falei com voz firme, o coração batendo como tambores de um rancho folclórico. Esta não é vingança, é vigilância. Protejam o vosso valor. Assinaturas duraram horas, mãos apertadas com gratidão, salvou o meu casamento, vai salvar o meu divórcio. O livro subiu nas listas, de Faro a Bragança, e convites choveram, palestras em centros culturais de Évora, podcasts em Rádio do Minho. João leu, claro. Um e-mail veio semanas depois, lido tudo. Dói, mas mereço. Obrigado por me mostrares o monstro que fui. Respondi brevemente, não foi para ti. Foi para nós. Ele mudara, abrira uma clínica modesta em Linda a Velha, focada em pacientes de baixa renda, voluntariado em lares de idosos. Sofia, de Barcelona, enviava postais, fotos dela em Gaudí, com legendas sobre independência ganha a pulso. As gêmeas, agora 13, orgulhavam-se, a mamãe é famosa, diziam às amigas, exibindo cópias autografadas. Mas a vida não era conto de fadas, sombras persistiam. Miguel, o arquiteto, revelou-se possessivo, ciúmes das minhas viagens de promoção, como se o meu sucesso fosse ameaça. Terminei numa tarde chuvosa no Jardim Botânico, sob folhas molhadas que pingavam como lágrimas não choradas. Quero um parceiro, não um guarda, disse eu. Sozinha novamente, mas confortável na solitude, como uma freira em um convento de Tomar. Aprendi terapia cognitivo-comportamental, sessões semanais com uma terapeuta em Alcântara que me ajudou a desenterrar raízes, a infância em Alfama, pai ausente por mares, mãe que costurava para sobreviver. A tua vingança foi autoproteção, diagnosticou ela. Agora, perdoa para voar. O perdão veio devagar, como o nascer do sol sobre a Serra da Arrábida. Comecei visitas supervisionadas com João, para as gêmeas, não para ele. Encontros em parques de Cascais, piqueniques com sandes de chouriço, conversas sobre escola e sonhos. Ele era cauteloso, olhos baixos, mas genuíno, aprendi a ouvir, Ana. Não reconectámos romanticamente, o amor morrera, mas respeito brotava, tenro como rebentos de sobreiro. Sofia visitou no verão, trazendo vinhos espanhóis e histórias de trabalho em uma galeria. Jantámos em Belém, pastéis quentes e risos hesitantes. Sinto-me culpada, confessou ela. Não sintas. Cresce, respondi, passando-lhe o prato. O clímax psicológico veio num debate televisivo na RTP, sobre mulheres e dinheiro no século XXI. Enfrentei um economista machista de Lisboa que minimizava traições financeiras. É só dinheiro, supem. Rebati com fogo, dinheiro é tempo, suor, sonhos adiados. Roubar isso é roubar vida. A audiência aplaudiu, e nas redes, poupancas da alma trendingou. João assistiu, mandando mensagem, brilhaste. Desculpa por te ter ofuscado. Aquela noite, sozinha na varanda, chorei de catarse, a dor librada, como pus de uma ferida curada. Expandiu o Império, um podcast, Vozes das Poupanças, com convidadas de todo Portugal, a joalheira de Gondomar, a enóloga do Douro. Gravações em estúdio em Xabregas, com vista para o Castelo de São Jorge. As gêmeas contribuíam, Inês tocava intros de violino, Matilde editava episódios. Aos 14, elas debatiam comigo sobre ética, papai errou, mas e se perdoarmos? Perdão não é esquecimento, é escolha. Um pretendente novo surgiu, o Pedro, professor de História em Sintra, com sotaque suave e olhos que viam camadas. Encontrámo-nos em cafés de Colares,
caminhadas por palácios românticos, conversas sobre explorações perdidas. Ele lera o livro, Não és vítima, és cartógrafa da dor. Beijámo-nos sob romãs em bloom, tímido mas promissor. Não apressava, a vingança ensinara paciência. Enquanto o outono tingia as vinhas de ouro, organizei um retiro em Évora, mulheres reunidas em quintas antigas, workshop sobre finanças e alma. João doou anonimamente 5.000 euros para bolsas. Sorri ao saber, ciclos fechavam. O ano virou com fogos sobre o Tejo, promessas sussurradas na meia-noite, e eu, aos 40, sentia-me renascida como fênix de cinzas alentejanas. O podcast explodiu, patrocínios de bancos éticos e marcas de cosméticos para mulheres resilientes. Viajei a todo o país, Faro para um festival de literatura, Viseu para palestras em conventos, cada cidade um capítulo novo. Em Coimbra, sob as arcadas da universidade, falei para estudantes, o conhecimento é a poupança mais valiosa. Elas aplaudiram, olhos brilhando como um mondego ao luar. Pedro e eu aprofundámo-nos, fins de semana em vilas de Óbidos, livros partilhados à lareira, ele a traçar mapas da minha alma como desenhava ruínas romanas. A tua história é épica, dizia, beijando cicatrizes invisíveis. As gêmeas aprovaram, ele ri das tuas piadas ruins, mamã. Rimos juntos, um trio unido por laços leves. João estabilizara, clínica próspera novamente, terapia semanal, pai presente nas vidas das gêmeas, jogos de futebol em Restelo, concertos de violino em Mafra. Uma tarde em Cascais, ele confidenciou, a tua vingança salvou-me. O vazio forçou-me a encher com verdade. Assenti, o mar sussurrando perdão. Não foi vingança, João. Foi justiça. Agora, paz. Sofia regressou permanentemente, abrindo uma boutique em Chiado com designs sustentáveis. Aprendi contigo, Ana, valor não se compra. Jantares familiares tornaram-se rotina, mesa posta com bacalhau à brás, conversas sobre tudo, menos o passado. A família estendida curava-se, não por magia, mas por esforço. O livro ganhou prémio, o Prémio Literário Fernando Namora, numa gala em Abrantes, com discursos sobre vozes femininas na literatura portuguesa contemporânea. Subi ao palco em vestido verde-oliva, o Tejo invisível mas presente na alma, e agradeci, às mulheres que poupam não só euros, mas sonhos. Lágrimas, aplausos, Pedro ao lado, orgulhoso. Com o prémio, fundei uma fundação, poupanças seguras, bolsas para mães divorciadas estudarem finanças. Inauguração em Lisboa, com Rita, gêmeas e Sofia cortando a fita. João doou o primeiro cheque, olhos úmidos, para que ninguém passe pelo que causaste, digo, pelo que causei. A vida fluía como o Douro em vindima, rica, imprevisível. Corri outra maratona, com Pedro ao lado em bicicleta de apoio, cruzando a meta de mãos dadas. As gêmeas, agora altas e confiantes, sonhavam grande, Inês para Juilliard, Matilde para o Benfica. Eu. Um segundo livro em gestação, sobre perdão. Numa noite estrelada em Sagres, vento salgado nos cabelos, refleti, a traição do carro fora o catalisador, mas a vingança, psicológica, meticulosa, fora a alquimia que transformara chumbo em ouro. Não destruíra, reconstruíra. Lisboa, eterna testemunha, piscava luzes de aprovação. E assim, com o sol nascendo sobre o Atlântico, avancei, não fugindo, mas abraçando o horizonte.